Vamos aprender aqui preciosas lições para as nossas vidas. Segundo Timóteo 3, nós vamos ler do 1 ao 19. Amém? Saibam disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses os que te introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, a palavra do Senhor por si só já abre o nosso entendimento, já entra no nosso coração, trazendo para nós correções preciosas e verdades preciosas, ó Pai. Mas nós queremos pedir ao Senhor para que essa noite visite o nosso coração e a nossa mente aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, não nos deixe que a nossa mente vagueie para longe daqui. Não deixe, Deus, que as preocupações do que está acontecendo lá fora, com a minha família, com o que eu tenho que decidir, com o que eu tenho que fazer, Deus, não permita que nada disso, Pai, venha interferir essa noite na palavra do Senhor que será ministrada em nós. Às vezes nosso coração fica pesado, angustiado, Senhor, e no momento da palavra, toda essa angústia, toda essa preocupação, tudo isso que aflige a nossa alma, ela vem à tona e os nossos pensamentos ficam acelerados, como se tivesse um momento de buscar a solução para aquilo, Deus. Mas o momento não é esse, Senhor. O momento é de estar aqui, em comunhão com os irmãos, ouvindo a Tua palavra, alimentando dela, trazendo aprendizado para mim, Senhor. Faça isso conosco essa noite, Pai.
Há algo precioso da parte do Senhor para a nossa vida e nós não queremos perder, Senhor. Nós não queremos perder a preciosidade da libertação, da salvação, da cura, que vem diretamente do teu trono, através da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Nós declaramos, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Viemos aqui porque o Senhor nos trouxe. E agrada muito a gente cultuar ao Senhor, ouvir a tua palavra, aprender dela, colocar em prática, Senhor. Deus derrama sobre nós uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria cheia de misericórdia, cheia de compaixão, uma sabedoria, ó Deus, que ao abrir a boca nós temos palavras que edificam o outro, nós temos palavras que ajudam o outro a vencer as dificuldades nas quais ele tenha passado. Ó Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Não nos deixe ficar preso no nosso eu, no nosso achismo, na nossa opinião, que muitas vezes, Senhor, elas estão voltadas apenas para buscar aquilo que nos agrada. Ó Deus, a palavra do Senhor, ela é preciosa. Acabamos de ler que ela é útil para o ensino, então nos ensine. Mostre-nos o que é certo. Repreende. Mostra o que não está certo. Corrige. Mostra como devemos fazer. Ensina-nos na sua justiça para que possamos permanecer no Senhor, ó Deus. Faça isso conosco essa noite, Pai. Faça isso conosco esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Queridos, o interessante dessa carta é que você deve fazer uma leitura, 1 e 2 Timóteo em casa. É uma carta muito emocionante de ler. Ela é emocionante por quê? Porque quando você estuda, você fica sabendo que ela é a última carta que Paulo escreve. Aí você já começa a ler a carta com o coração diferente, com a dispensação diferente. Quando você vai lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 33, e ali você observa pelo que Paulo passou. E aí você começa a ler essa carta, e ele já começa a carta chamando Timóteo de filho. E os conselhos que ele entrega para Timóteo, realmente é um conselho que um pai passa para o filho. Verdadeiramente é um conselho no qual o pai quer inculcar na cabeça do filho dele. Lendo 2 Timóteo, todo o resumo dele ele fala assim: filho, guarde a palavra que você aprendeu. Filho, afaste das pessoas que não têm a mesma fé, que não guardam essa palavra, que não têm essa convicção que você tem na fé em Jesus Cristo. Afaste dessas pessoas. Filho, permaneça em Jesus Cristo. Permaneça nessa palavra e pregue o Evangelho. Esse não é o conselho que nós damos para os nossos filhos? Não é assim que nós direcionamos os nossos filhos? Em casa também a gente não faz isso, a gente não corrige, a gente não está sempre repreendendo, ensinando. E é isso que Paulo está falando com Timóteo. Mas Timóteo está preso. E ele está preso como? Como um criminoso, acusado de, como líder, incendiar Roma. E ele já tem a sentença de morte. Daqui agora, dessa prisão, ele será decapitado. Então, ele escreve uma carta que ele poderia dizer assim: Timóteo, eu estou aqui, vou morrer, sofri pelo Evangelho, mas segue sua vida. Esses são os conselhos que nós encontramos no mundo. Por isso que nós não somos do mundo. A igreja nunca vai fazer parte do mundo, e o mundo nunca vai fazer parte da igreja. Eles não entendem o que nós vivemos. Eles não entendem as nossas escolhas. Eles não sabem o que é sofrer por amor a Jesus Cristo. Eles não sabem o que é você ter a convicção de que a escolha que você está fazendo
Para o mundo é uma loucura, mas diante de Deus é o correto. Porque o seu caminho é o caminho de permanecer na justiça de Deus. O conselho dele é para animá-lo, encorajá-lo. Encorajar um jovem tímido. Você vai lendo ali, vai percebendo que Timóteo, jovem, tímido, pastor da igreja de Éfeso, onde nós estudamos. E a igreja está sendo perseguida. Paulo preso, ele jovem, tímido, a igreja perseguida. E ele vira para ele e fala assim, olha, eu estou preso, mas não se envergonhe de mim. Não tenha vergonha. Muitos me abandonaram. Todos, ele diz. Ele fala, apenas Lucas está comigo. Então, os cooperadores dele, de caminhada, para poder pregar o evangelho, todos eles foram embora. Imagina você, no final da sua vida, preso inocente, na pior prisão que poderia ter, era onde ele estava. O estudo diz que ele sentia frio, que o lugar era uma masmorra, horrível. Chegou no final da vida, só sofreu, tem as marcas do que ele sofreu pelo evangelho, e ele continua firme, dizendo para Timóteo, Timóteo, permaneça, pregue a palavra. Eu combati o bom combate, guardei a fé, Timóteo. Incentivando esse filho dele na fé, de prosseguir. Timóteo sabia a situação que estava a igreja, sabia da perseguição. Mas os conselhos dele é para ele permanecer. E Paulo, ele vem nesse capítulo 3, falando para Timóteo assim, olha, e não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil a sua caminhada, tire os olhos da facilidade. E ele começa falando assim, olha, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E o que são esses últimos dias? Para você. Como que você aprendeu sobre esses últimos dias? Quando eu era pequena, eu imaginava que esses últimos dias era a volta de Jesus. Haveria aquele último dias nos quais ali iam ter uma preparação e Jesus estaria às portas. Hoje nós temos outro entendimento. Nós sabemos que os últimos dias já começaram lá na época de Paulo. Paulo já morreu vivendo os últimos dias. Atos 2, 17, Pedro diz assim no sermão dele, nos últimos dias, Deus disse que derramaria do teu espírito sobre todo o povo. Então, Pedro, no Pentecostes, já estava falando que ali já eram os últimos dias. Hoje nós temos essa ideia, essa convicção de que são os últimos dias, de que ele já vem, e que o nosso Senhor está às portas. E o que nós falamos todos os dias, venha, Senhor Jesus. Principalmente quando nós nos deparamos com esse capítulo 3, quando Paulo fala assim, olha, nos últimos dias serão tempos terríveis. O que ele quer dizer com esses tempos terríveis aqui, queridos? Esse terrível dele significa furioso. E esse furioso, ele faz um paralelo lá em Mateus, quando Jesus acabou de atravessar o rio, e ele encontra com um demoniado gadareno, furioso. A Bíblia fala que aquele homem estava possesso de demônios, que ele marcava o próprio corpo, que ele estava acorrentado. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, haverá um tempo onde a maldade vai crescer tanto, a iniquidade vai crescer tanto, e isso tudo tem sobre isso
uma ação demoníaca, Timóteo. Não é simplesmente que a pessoa está inclinada para fazer o mal, mas existe atrás dela uma ação de demônios de uma forma furiosa para destruir a imagem e semelhança de Deus, que são os homens. Paulo começa falando com ele e fala assim, olha, Timóteo, essa maldade, ela está dentro das pessoas, dentro do homem. Ele fala assim, olha, os homens serão egoístas. E o que é uma pessoa egoísta? O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa amante de si mesma. Hoje nós vivemos a parte da idolatria do eu. A pessoa ama tanto a ela mesma que ela só busca aquilo que é interessante para ela. Ela busca a sua felicidade, ela busca os seus interesses, ela busca os seus benefícios e ela não quer nem saber do próximo. Importante é que ela esteja bem. Paulo fala, haverá essa época desse egoísmo. Esses homens, eles serão avarentos, amam a si mesmos, mas também amam o dinheiro. Buscam o dinheiro, só querem o dinheiro. Tudo por dinheiro. Casam por dinheiro, divorciam por dinheiro. Deixam a família por dinheiro. Atrás das conquistas por dinheiro. Amor ao dinheiro. No final do versículo 3, ele fala assim, olha, do 4, final do versículo 4, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se nós juntamos esses três, você tem uma pessoa que valoriza ela, valoriza o dinheiro, amantes dos prazeres e inimigos de Deus, você tem os demais pecados. Você tem a lista completa da iniquidade. Quando o pastor ora aqui para que a gente possa ter um emprego, mas que nós não venhamos a amar as coisas, é porque quando nós estudamos a Bíblia, nós sabemos o quê? Que nós devemos amar a Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, ter intimidade com Deus. Nós devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas, dar suporte para as pessoas. E as coisas nós devemos usar de acordo com a nossa necessidade. Mas aqui esses valores estão invertidos. Eles não querem nem saber de Deus. Eles estão longe de Deus, longe da verdade. Paulo fala que a mente deles já está cauterizada. Eles não querem saber da verdade, não. O que eles querem é isso mesmo, usar as pessoas, amar as coisas e afastar de Deus. E é isso que faz a crueldade aumentar, a iniquidade aumentar. E isso chega para nós com uma responsabilidade muito grande. Porque nós precisamos analisar essa situação como família. Porque logo adiante, nos versículos mais a seguir, Paulo ele vai falar assim, olha, os filhos não obedecem os pais. Queridos, aqui já era uma situação de depravação total, que é o que está escrito no texto. Mas vamos trazer para a nossa prática. Vamos trazer esse capítulo para os nossos dias. Não é bem verdade que na hora que você começa a ler cada versículo, você já consegue ver a situação que nós estamos vivendo? E não é bem responsabilidade nossa, de cada pai, mãe, orientar o filho, para que ele não se torne um filho egoísta, para que ele não se torne um filho avarento, para que ele não se torne um filho que busque somente as coisas desse mundo. Não é bem responsabilidade nossa ensinar ele o caminho que ele vai trilhar, o caminho que ele vai andar. Qual pai, qual mãe que quer ver o filho se desviar desse caminho? Ninguém. Jamais. Quando o filho nasce, ele vai crescendo, ele já dá sinais para a gente.
já dá sinais da soberba, já dá sinais de quando você vai corrigir, ele levanta o tupete, levanta o rosto. Ele acha que ele é que está certo, é soberbo. Você vai corrigi-lo, ele nem aceita a sua correção, ele nem aceita a sua repreensão. Nós devemos fazer essa correção antes que se torne uma mente cauterizada, depravada e que não aceita a verdade. Vocês já repararam que às vezes a pessoa está tão no pecado, ela está tão num vício, seja o vício de bebida, seja o vício de pornografia, seja o vício de jogos ilícitos, seja lá qual for o vício que você está vendo que aquela pessoa está. Você chega perto dela e fala assim, olha, esse vício está te destruindo. Abandona esse vício, busca ajuda. Esse vício está acabando com sua vida. Larga isso, volta-se para a palavra de Deus. Busca uma ajuda para você deixar isso. A mente da pessoa vai ficando tão cauterizada e o coração tão duro, que ela vira para você e fala, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Cala a boca, o que você está falando disso? Eu tenho domínio sobre isso. Eu paro de beber quando eu quiser. Eu paro de usar droga quando eu quiser. O dia que eu quiser, eu me liberto dessa pornografia. O dia que eu quiser, eu me liberto desses jogos de azar. Queridos, a neurociência, a cada dia está sendo comprovado. O quarto vício agora, maior, está sendo de videogame. Pessoas que passam dias jogando. O estudo foi feito que tem pessoas que não saem do quarto nem para tomar banho, nem para comer. A neurociência está tratando isso, que o cérebro dele já está igual de uma pessoa que usa heroína. De tanto prazer que ele encontra. Lares sendo destruídos porque homens estão viciados em jogos. E às vezes a mulher vai conversar, o homem fala, você não sabe de nada. Eu paro de jogar a hora que eu quiser parar. E o homem passa a noite nos jogos, a noite no tigrinho, a noite fazendo apostas, a noite no videogame. E a mulher, muitas das vezes, está na cama esperando o marido. E os lares sendo destruídos. Aquele homem ali egoísta, buscando apenas o prazer dele. Apenas a satisfação dele. Para a gente conseguir dominar essas circunstâncias do vício, é necessário você dominar a si mesmo. E se você não tem o Espírito Santo que habita em você, como você vai dominar essas paixões? Como você vai matar essas paixões, queridos? Como é que você vai destruir isso? Às vezes você vai conversar com um casal e eles falam assim, eu quero separar. Mas por que você quer separar? Porque sim, porque cansei, porque não aguento mais, porque eu quero seguir a minha vida. E o que é isso? Isso é egoísmo. Esquece que fez uma aliança diante de Deus, e essa aliança é até que a morte nos separe. Ah, mas você não sabe do que eu estou passando, você não sabe como esse homem está viciado. Queridos, realmente, às vezes a gente não sabe o que você passa, mas a palavra de Deus, ela é fiel e justa, e ela nos garante que o nosso Deus, ele liberta. O nosso Deus, ele cura. Mas nós precisamos crer e orar. É claro que tem 100% responsabilidade minha envolvida nisso. Então, se eu percebi que o egoísmo está tomando conta da minha vida, e eu só estou buscando aquilo que me dá prazer, e não estou olhando para a minha família, eu estou vivendo uma vida na qual eu estou destruindo a mim mesmo e aqueles que estão próximos de mim, eu preciso buscar ajuda. A primeira ajuda que você tem que buscar é aqui. É a ajuda espiritual de quem? Dos pastores que estão aqui. Tem que chegar e buscar ajuda com o pastor Glaico, a mim, pastor Robson, pastor Fabrício, pastora Dilma, pastor Marilene. Você pode chegar e falar assim, olha, eu estou passando por essa situação, na minha vida,
no meu casamento, no meu filho. Essas circunstâncias estão acontecendo na minha casa. Eu preciso de ajuda. A primeira ajuda que você vai ter é uma ajuda de oração, e ela é fundamental para vencer qualquer vício, qualquer tipo de avareza e egoísmo ou pecados que foram citados aqui. Se você não tem a capacidade de chegar e governar a sua casa em termos de ensinar o seu filho, percebeu que o seu filho está respondendo com falta de educação, chame ele. Percebeu que o seu filho está sendo tupetudo demais, soberbo demais, presunçoso demais, achando que é o dono da verdade, achando que ele sabe das coisas, chama ele para uma conversa. Provérbios diz que você deve corrigi-lo na vara para ele não virar louco. O filho que não respeita mais o pai, ele só pode estar louco. Não respeita, não escuta os conselhos, não obedece. É isso que Paulo está falando aqui. Deus mostra para a gente em casa, Deus mostra no relacionamento entre marido e esposa, Deus mostra no relacionamento de filhos, Deus vai mostrando, Deus vai dando sinais. Nós é que ficamos muito moles. Nós aceitamos tudo. Aceitamos tudo, mas quando chega lá na frente, a gente não quer aceitar o quê? O resultado. Não queremos fazer a caminhada que deve ser feita na correção, no ensino, na repreensão. Mas na hora de colher, a gente acha demais colher. Paulo fala que esse tipo de gente que está lá, que é cristão e que está dentro da igreja de Éfeso. Quando a gente fala assim, parece que é da pessoa que está no mundo, né? Mas eram cristãos. Estavam dentro da igreja. Eles estavam lá cultuando a Deus, levando as suas ofertas, adorando. Uma falsa religião, né? Uma falsa piedade, porque de santidade eles não tinham. Paulo fala, eles são presunçosos, são arrogantes, são blasfemos, são desobedientes aos pais, são ingratos, ímpios. A correção dos nossos filhos hoje, ela é uma necessidade. O não hoje, ele precisa estar em pauta e deve ser o primeiro. Não pode fazer isso, meu filho. Isso não convém. Por quê? Porque a palavra de Deus está conduzindo você em outro caminho e não nesse. Queremos ter filhos obedientes, mas não plantamos nele a obediência da santa palavra de Deus. De sentar com ele falando da palavra, comer com ele falando da palavra, dormir falando da palavra, meditando nela dia e noite, fazendo as correções necessárias e os ajustes quando ele demonstra para você que ele está cometendo esse tipo de pecado. Paulo fala que esse tipo ele é sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. Paulo fala com Timóteo, Timóteo, quando você perceber essas pessoas que são falsos mestres, falsos ensinos, mentiras, só aparência de crente, mas não busca a santidade. Afaste-se dessas pessoas.
No próximo versículo aqui, ele vai dizer assim, olha, são esses o que introduzem são esses que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais deixam levar por toda espécie de desejos. Queridos, essas mulheres aqui eram mulheres que estavam lá no templo de Diana, adorando a Diana. Na festa da bebedice, vocês lembram quando o pastor Fabrício trouxe aqui a lição e falou sobre Baco? Essas mulheres estavam lá, em orgias, em prostituições, em bebedices. Essas mulheres estavam aqui agora, sendo instruídas por falsos mestres. Elas buscavam a verdade, mas elas não queriam a verdade. Elas ouviam aquilo que era mentira. Eles estavam ali para instruí-las, para cada dia mais, para que eles pudessem ter dinheiro, riqueza, tratando elas na mentira, na falsidade, e elas eram enganadas. Paulo diz que essas mulheres aqui, elas não conseguem alcançar a verdade. Queridos, na mentira, na falsidade, nos falsos ensinos, não vai ter arrependimento. O arrependimento, ele vem na leitura da palavra. Paulo, ele fala a Timóteo aqui no 2º capítulo, lê aí do lado, queridos. No 2º capítulo, versículo 25 e 26. Olha o ensinamento que ele traz. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando aos conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essas pessoas que estão aqui, essas mulheres, elas precisam conhecer esta verdade, que traz o arrependimento e a libertação. Mas Paulo está falando que essas pessoas aqui não estão querendo essa verdade, não. Quando você vai corrigi-los, eles falam que você não sabe do que você está falando. A sua mente já está cauterizada pelo Evangelho, e a dele está cauterizada pelo mundo, pela convicção do que o mundo pode oferecer. O amor a ele mesmo, a busca incessante para encontrar prazer. Quanto mais ele alimenta o prazer, mais ele quer prazer. Por que a pessoa perde tudo num jogo de azar? É o engano, buscando engano e sendo enganado o tempo todo. A pessoa aposta, perde o dinheiro, volta lá, aposta mais, quer recuperar o dinheiro. Passa a noite nisso, perdendo dinheiros e mais dinheiros, pessoas que já tiraram a própria vida por perder tanto. Essa é a iniquidade que nós estamos vivendo hoje, nos últimos dias. E o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Um momento de reflexão para ver como está a nossa casa, a nossa família. Mas um momento de reflexão também para ver como está a nossa vida. Porque há esses aqui que enganam, que mentem, que têm uma religião falsa, uma falsa piedade. Essas pessoas que pregam a sabedoria do homem, eles trocam a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, para a sabedoria humana. Eles falam que a palavra precisa ser corrigida, mudada. E ali eles introduzem a própria verdade deles. Você olha assim, escuta e fala, até que ele está falando uma sabedoria ali. Não, queridos, é mentira, é engano. Foge disso. O apóstolo Paulo está falando, foge disso, afaste disso, não anda com esses, não. Não anda com esses porque a mente deles já só está nisso. É depravada, não quer saber da verdade. Paulo fala assim, olha, no tempo certo, eles serão envergonhados. No tempo certo, a máscara dele vai cair e eles serão expostos. E a gente está vendo muito isso está muito na nossa vida, na nossa prática, no nosso dia a dia. Homens que você olhava assim e falava, nossa, esse homem, pessoa, ela é temente a Deus. Essa pessoa, ela anda com Deus, daí a pouco vem um escândalo sobre a vida dela. Deus revela aquilo que está escuro, aquilo que está escondido.
Deus mostra o que está acontecendo debaixo daquela falsa realidade, daquela falsa piedade. Deus traz à tona, e aí ele fala isso aqui. Ele fala, Timóteo, os dias serão terríveis. A iniquidade vai aumentar, Timóteo. Terá uma ação de demônio sobre isso. Mas, Timóteo, deixa, porque no tempo certo, Deus irá trazer à tona o que eles estão fazendo. Eles serão expostos. Ou seja, eles terão o juízo deles. Diante de tanto conselho, mostrando para Timóteo as coisas que ele vai encontrar e que não é fácil, no versículo 10, ele já começa falando assim, olha, com esses verdadeiramente você não anda, não preocupa, porque Deus está cuidando disso. Agora, quanto a você, Timóteo, aí ele vem no versículo 10 falando o que para Timóteo? Olha, Timóteo, quanto a você, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Queridos, quem nós somos e a quem nós estamos seguindo? Paulo fala para Timóteo que Timóteo deve andar com pessoas que têm o propósito delas na fé da palavra de Deus, o ensino na palavra de Deus. Timóteo, ande com aquele que tem propósito. Propósito de quê? De dar a vida pelo Evangelho. Será que as pessoas estão vendo Jesus Cristo em nós? Será que nós podemos ser essas pessoas que influenciam? Porque Paulo está mandando Timóteo andar com essas pessoas que influenciam. Será que nós somos sendo essas pessoas que estamos influenciando? Ou nós estamos sendo influenciados? Com quem nós estamos andando? Nós estamos andando com pessoas que têm uma falsa religião? O que Paulo nos ensina é que nós devemos andar com pessoas que são amáveis, pacientes, pessoas que permanecem na fé, pessoas que sofrem pelo Evangelho. Capítulo 11 fala disso. Hoje nós temos pessoas que elas não dão a vida pelo Evangelho, mas buscam apenas o seu crescimento diante do Evangelho. Então, se você está diante de uma pessoa onde você não vê que ela morre pelo Evangelho, que ela dá a vida pelo Evangelho, que ela crucifica as vontades dela, que ela renuncia a tudo o que ela quer para seguir a Jesus Cristo, não é uma pessoa que você deva seguir. A pessoa que você deve seguir é a pessoa que ela teme a Deus, obedece os seus mandamentos. No versículo 12 diz assim, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E se nós não estamos sendo perseguidos, a gente precisa ver que tipo de cristianismo que a gente está vivendo. Você está se posicionando diante da mentira? Você chega e fala, isso é mentira, eu não concordo com isso, porque é contra o princípio da fé. A partir do momento que você se posiciona em fazer o que é certo, você já é perseguido. A partir do momento, queridos, que você negue a você mesmo no sentido do egoísmo e da avareza, você já começa a ser perseguido, porque as pessoas começam a rir e a zombar de você. Eles falam, como você aguenta ficar neste casamento há tanto tempo? Porque eu tenho uma aliança com Cristo. E eu creio que Ele é fiel e justo para mudar isso quando necessário. A sua convicção, a sua certeza em quem você crê. Você sofre para manter o que a palavra de Deus manda você manter. Você é convicto no aconselhamento quando duas pessoas querem se divorciar. E você começa a conversar e perguntar por quê, o que está acontecendo? E você começa a instruir para eles que esse não é o caminho é o perdão, o caminho é a conversa, o caminho é a ajuda, o caminho é a renúncia, o caminho é a oração. Aí a pessoa começa a olhar para você e achar que você não está bem. A palavra diz isso.
Essa é a minha convicção, essa é a minha fé. É nisso que eu creio, é assim que eu ando. E você começa a ser perseguido porque as pessoas começam a zombar e achar que você é uma pessoa que é fraca. Mas nós somos fortes em Cristo Jesus. É nele, é na palavra dele. Morrer para as coisas que esse mundo oferece tão facilmente. Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, contudo, os perversos e impostores vão de mal a pior. Eles enganam e são enganados. Quanto mais a pessoa se ilude achando que ela está ganhando, ela só está perdendo. Longe do evangelho só tem morte, tristeza, dor. É só aqui que existe salvação. O conselho que Paulo dá para Timóteo no capítulo 14 é: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça aqui. Tem muita modinha hoje, principalmente para os adolescentes. Muitas modinhas, chamando-os para estar ali. O conselho é: não vá para esses lugares. Não vai. Não vai. É modismo, passa. Paulo está falando assim, olha, não procure esses lugares, não. Permaneça na palavra, porque ela é a palavra da verdade. Procure a palavra que trabalhe na sua salvação. Não para encher o seu ego e alimentar a sua carne. Alimente da verdade, permaneça nela. Timóteo, não saia dessa realidade. Timóteo, não mude. Permaneça aqui, você aprendeu as Escrituras. Você aprendeu que Jesus Cristo veio, morreu no seu lugar, ressuscitou. O Espírito Santo está conosco. Você aprendeu que ele vai voltar, Timóteo. Timóteo, fica firme nisso, permaneça nisso. Não se iluda com as mentiras, com o modismo, com a facilidade do Evangelho, não. E ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, nós temos que estudar a palavra, meditar nela, buscar o conhecimento. Mas quem revela a palavra para nós é Deus. Deus revela a palavra para nós. E é aí que gera vida em nós e transformação na nossa vida. Se nós conhecemos o Evangelho, mas não temos mudança de vida, está errado. Se você lê o Evangelho, mas ele não te confronta, não traz mudança para a sua vida, não traz mudança na conduta, no seu caráter, não traz mudança no que você crê, está errado. Para que esse homem possa estar apto para a obra de Deus, ele precisa ler as Escrituras, meditar nela. E Deus traz para ele a revelação da palavra, de como ele deve fazer. Nós cremos que a palavra, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Inspirada, escrita pelo Espírito Santo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Mas nós precisamos viver de acordo com o que cremos. É certo que nesses últimos dias de iniquidade, é difícil para o cristão. Parece que a gente está andando na contramão. Você faz tudo e as outras pessoas fazem tudo ali, e você fala, não, mas aquilo ali parece que aquilo lá que é o certo. Aquilo lá que você acha que é o certo, está na palavra de Deus? Esse modismo que você está trazendo para você, está na palavra de Deus? Essa conduta sua, está na palavra de Deus? Essa desobediência aos pais, está na palavra de Deus? Essa falta de honrar os pais, está na palavra? Não, está tudo errado. Então muda a sua vida, muda a sua conduta. Filhos precisam obedecer aos pais. Não tem idade, não. A qualquer idade nós obedecemos e honramos. Essa é a verdade do Evangelho.
Às vezes o pai chega, dá um bom conselho para o filho fala, não, esse conselho está ultrapassado. Corrija o seu filho. Não deixe que a mente dele vagueie para esse lado. O filho precisa entender que honrar pai e mãe é mandamento de Deus. Ouça o que o seu pai está te dizendo. Ouça o ensino dele. Obedeça-os. Não adianta você estar na igreja, não adianta você frequentar o culto, não adianta você chegar aqui, fazer louvor, adorar, e chega em casa, você tem a boca suja. O pai te fala uma coisa e você já traz um monte de resposta para ele. O pai e a mãe te orientam numa determinada coisa e você já traz respostas de afronta, de humilhação. Quase bate. Essa é uma falsa piedade. Não existe santidade nisso. Está errado perante Deus. Então você está andando, conhecendo o Evangelho, mas não está trazendo mudança para a sua vida. Então está errado. Isso está totalmente errado. O Evangelho, ele gera mudança em nós. Ele nos faz nascer de novo. A gente já não consegue mais andar do mesmo jeito. Tudo aquilo que você fazia, que é contra a palavra de Deus, você não faz mais. Deus nos mostra tanta coisa na palavra dele que é necessário mudar. Mas quando você olha para a sua vontade, o seu eu, você não se sujeita a ela. Queridos, ande com pessoas que fazem com que você aumente a sua fé, que faz com que você seja uma pessoa mais amável, uma pessoa de propósito, uma pessoa que tem vida de oração e de fé, que te ajude a estudar a Bíblia. Se você está com uma pessoa e você percebe que essa pessoa, além de ajudar você a ser pior do que você é, porque a maldade está dentro de nós, às vezes nós temos uma ideia errada de falar assim, meu filho ele está assim porque ele está andando com fulano. Queridos, a maldade ela não está no meio, ela está dentro da gente. Ela está dentro da gente. Seu filho só está revelando o que ele já é. Busque corrigi-lo, busque ajudá-lo a sair disso. A família ela é alvo de Satanás. Vai destruindo a mulher não consegue orar, não consegue buscar, o homem não consegue ler a Bíblia, o homem não consegue corrigir, o homem não é mais o sacerdote do lar, os filhos não obedecem. Destruição. Se você hoje já começou a identificar que a sua vida não está sendo uma vida de leitura bíblica e de oração, coloque isso diante do Senhor. Se você identificou ali que algum desses pecados que foram lidos aqui, se você identificou algum deles, ou o próprio Espírito Santo já te disse qual é o que você precisa abandonar, qual é o que você precisa mudar, o que você tem que fazer, faça. Não deixe para amanhã, não, mas resolva hoje, aqui, com o nosso Senhor. Transforme a sua vida hoje. O nosso desafio é orar e vigiar e ajudar uns aos outros. Não deixe Satanás colocar uma barreira na sua mente e trazer para você palavras de que, é vergonha buscar ajuda. Se eu buscar ajuda não vai adiantar. Não deixe que isso venha paralisar você. Isso é mentira do diabo, queridos. Mentira. Como irmãos, como comunidade, nós estamos aqui para isso, é para servir uns aos outros. O cristianismo é sobre o outro, não é sobre eu mesma. Não é sobre eu buscar aquilo que me satisfaz, aquilo que é bom para mim, isso não é evangelho, não. É buscar ajudar o outro, servir ao outro naquilo que ele está precisando, isso é evangelho. Mas é responsabilidade minha também buscar a ajuda naquilo que eu estou precisando. E para fazer isso, a gente precisa ter humildade. E entendimento que precisamos ser ajudados. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus,